versículo 20 ao versículo de número 26. Peço aos irmãos que ouçam a leitura, vou fazê-la. E diz assim o verso 20: Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Se assentem. Os discípulos, irmãos, passaram no dia seguinte e viram que a figueira que Cristo havia amaldiçoado secou desde a raiz. Então Pedro se lembrou daquela questão, daquele dia onde Cristo amaldiçoou, e diz: olha, a figueira que amaldiçoaste secou desde a raiz. Eles viram, então Pedro se lembra. Mas o que é que essa figueira que se secou, o que é que Cristo diz aos discípulos? Olha, tende fé em Deus. Ao mesmo tempo ele fala sobre os montes que podem ser transportados pela fé, a oração, o perdão. O que é que isso tem a ver? Qual o vínculo, qual o elo de ligação que este texto tem a ver com a figueira que for amaldiçoada e com o templo que precisa ser purificado? É isso que nós veremos, irmãos. Eu inicio dizendo o seguinte: mais uma vez eu reafirmo a verdade de que o templo foi estabelecido para ser um lugar que proporcionasse ao povo de Deus o oferecimento de culto sincero, de um culto verdadeiro, de um culto oferecido a Deus com ações de graças, um culto que fosse oferecido pela fé, os sacrifícios que fossem oferecidos pela fé. Mas o templo se tornou no contrário, se tornou no lugar onde os meros cumprimentos das prescrições religiosas aconteciam, destituída da verdadeira devoção, da verdadeira compreensão da palavra de Deus e do significado daquele espaço físico. O que é que significa essa casa? Jesus pergunta. Olha, não está escrito na própria palavra de Deus que esta casa foi proposta por Deus para ser casa de oração. Foi proposta por Deus para que os gentios fossem levados a Deus, ou fossem levados a Deus através de uma adoração correta. Foi um lugar onde Deus instituiu para que Israel, sendo nação de reis e sacerdotes, oferecesse sacrifícios agradáveis a Deus. E também servisse de um lugar onde os gentios ali tivessem um relacionamento correto com Deus. Mas virou o contrário. O comércio tomou conta, a corrupção do pecado transformou o lugar em esconderijo de ladrões, de salteadores. O que for instituído para o nosso benefício, para o benefício do próprio homem, transformou-se num lugar de prejuízos para o próprio homem. E nós vimos isso também em relação não só com o templo, mas em tudo aquilo que Deus havia concedido à nação, eles transformaram em algo para o próprio prejuízo deles. Vimos no sábado, que o sábado que era descrito no Velho Testamento, ou foi descrito no Velho Testamento para ser um dia deleitoso, um sábado como um dia deleitoso, mas se tornou um dia de regras legais, fardos impossíveis ou regras impossíveis de serem cumpridas, ao ponto de, quando Jesus chega com seus discípulos e são vistos pelos fariseus vivendo o sábado, Cristo vive o sábado
como um sábado deleitoso, como um dia que for instituído por Deus para o benefício do homem, então eles se escandalizam. Eles olham para Cristo e veem Cristo curando no sábado, os discípulos colhendo espigas nos sábados para comer, e diz que Cristo está transgredindo o sábado. A prática deles, irmãos, estavam tão divorciadas da palavra de Deus, tão destituída de um propósito verdadeiro em oferecer aqueles sacrifícios a Deus, estavam tão distantes do propósito para o qual o Senhor havia chamado aquela nação, que Cristo, irmãos, chega diante daquele templo e se depara com aquela cena horrível: comércio, corrupção, exploração, todo tipo de artimanha do pecado humano envolvido com os sacrifícios que eram destinados a Deus, que Cristo então vira a mesa. Em outro texto ele dá chicotada. A exemplo da figueira que fora amaldiçoada, os símbolos de fé em Israel se tornaram ou passaram a ser símbolos vazios. E isso Deus já havia ou estava exortando lá desde o Velho Testamento. Desde lá, quando Deus exortava o povo, dizia: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Quando o salmista no Salmo 50 percebe ou descreve a condição legalista ou da religiosidade legalista do povo, Deus usa o salmista e diz: olha, se eu tivesse fome, eu pediria sacrifícios a vocês. Se eu tivesse necessidade de comer cordeiros, se eu tivesse necessidade de comer farinha misturada com azeites, eu não pediria a vocês, porque tudo é meu. Naquela ocasião, o povo estava oferecendo sacrifícios a Deus, destituído de uma verdadeira devoção do coração. E no final do texto, o salmista exorta o povo dizendo: olha, oferece a Deus sacrifícios e ações de graças. Aqui, irmãos, mais uma vez, a condição é a mesma. Eram símbolos vazios, sacrifícios vazios, comércio lucrativo, religião sem Deus, descompromissada com a palavra de Deus, com aquilo que Deus prescreveu. Eram símbolos que serviam somente ao propósito de demonstrar externamente uma religião bem organizada, bem arquitetada, que era meramente cumprimento legal de prescrições de culto, mas sem nenhum compromisso com a palavra. E quando Jesus se encontra novamente sozinho com os seus discípulos, então ele vai no templo e diz: olha, a condição é terrível. Não há nada de Deus aí. Não há nada de devoção aí. Não há nada de sinceridade aí. Não há nada de sacrifícios oferecidos a Deus e preocupado em cumprir a vontade de Deus. Eu estou vendo aqui comércio, eu estou vendo aqui ladrões, eu estou vendo aqui explorações, eu estou vendo aqui falta de temor, falta de reverência, falta de compromisso. Eu estou vendo aqui cambistas que ganham dinheiro. É isso que eu estou vendo. Agora, quando ele está sozinho com os seus discípulos, e os discípulos olham para a figueira, se lembram de que ele havia amaldiçoado aquela figueira lá atrás, e agora Cristo vai inculcar, Cristo vai ensiná-los sobre esse pano de fundo da condenação de Israel. Olha, Israel está caído. Sobre este pano de fundo, ou sobre este contexto histórico, Cristo mais uma vez vai reafirmar a necessidade indispensável de dar fruto, de dar frutos. E ele também menciona a causa pela qual Israel não deu fruto: é porque Israel não creu, é porque Israel não cria. E para compreendermos a conexão entre este texto agora, que fala de fé, de oração e de perdão, entendendo com o contexto de Israel como uma religião sem Deus, caída, a casa que era para ser uma casa de oração virou casa de comércio, nós temos que perceber a atitude de todos aqueles que, quando Jesus vira a mesa, quando veem Cristo dando chicotadas em outro texto, percebem e veem aquilo e ficam assombrados. O que é isso? O que Cristo está
demonstrando é que a catástrofe aqui é nacional. Muito mais do que nacional, é acima de tudo espiritual. O problema de Israel é espiritual. A condição espiritual de Israel é terrível, terrível. E para o povo de Israel, o templo é o lugar central. Agora você imagina, um lugar onde era central, aonde as pessoas ali praticavam a religião prescrita por Deus, mas que chegou a uma condição espiritual tão deplorável que era somente entrega de animais. Toma esse animal, oferece. Opa, me vende esse. Opa, troca a moeda aqui, paga o imposto do templo. Só isso. E aquele templo era central, central para o povo. Aquela manutenção religiosa era central para o povo. E eles diziam, entendiam o seguinte: a destruição deste templo significa para nós o abandono de Deus, ou a entrega de Deus, ou o desfavor de Deus sobre nós. E tudo que antes servia de apoio para eles, Cristo está demonstrando através do Evangelho que vai ser colocado abaixo. Este templo vai ser colocado abaixo, esses sacrifícios acabou, ou já cumpriu o seu propósito histórico, vai tudo acabar. Chegou a mudança das épocas, esses sacrifícios que apontavam para mim, o Messias chegou, este templo que apontava para mim, o tempo dele ir abaixo, chegou. Vai tudo acabar. As pessoas estão vendo este Messias. Os discípulos estão esperando expectativamente, ou com expectativa, este agir de Cristo. Agora a pergunta que os discípulos certamente estavam fazendo era: se o tempo acabou, ou se o tempo vai acabar, ou se isso aí fracassou, cumpriu já o seu propósito, porque o verdadeiro tempo chegou, os verdadeiros sacrifícios chegou. A pergunta é: como então Deus vai cumprir o seu propósito em resgatar homens de todas as tribos, raça, língua e nação para prestar a Ele uma adoração verdadeira? Como nós então haveremos de oferecer e de servir a Deus através da nossa vida, através dos sacrifícios, através da nossa vida religiosa? Como? A ideia aqui é: se o tempo fracassou, para onde agora nós devemos olhar? Se o tempo cumpriu o seu propósito, qual será agora o propósito? O que Cristo vai nos ensinar agora é, e vai demonstrar aos seus discípulos, que a comunidade dos verdadeiros adoradores, ou o verdadeiro Israel, ou a santa semente, ou os remanescentes, irão desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Deus pela fé. Por isso Cristo diz: olha, tende fé em Deus. Em meio a toda esta insegurança, em meio a toda aquela corrupção espiritual, Jesus dá uma declaração a eles: tende fé em Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: descanse em Deus, espere em Deus. Depois do julgamento que aconteceu sobre a figueira, Cristo aqui está apontando para a nova aliança que se cumprirá nele, o novo templo, a nova casa de oração para todos os povos. A ideia aqui é que a graça vai conceder de fato a verdadeira vida em meio a este caos que vocês estão vendo. Confie em Deus. Em meio a toda aquela religiosidade vazia, em meio àquele caos que se tornará o templo, a graça irá atuar na vida dos verdadeiros adoradores, chamando-os a um relacionamento com Deus pela fé. E Jesus irá chamar homens e mulheres de todas as tribos, raça, língua e nação, homens a confiar em Deus. E este relacionamento não estaria mais, ou não vai estar mais condicionado a este templo, a estes sacrifícios, a dessa dependência de um lugar específico. É como ele disse à mulher: chegou a hora. Não é mais aqui, não é mais lá, chegou a hora.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A fé aqui, irmãos, é justamente o que Cristo está demonstrando, é a nossa resposta à fidelidade de Deus nas suas promessas, que estão se cumprindo na história e está se cumprindo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ou seja, Deus está agindo através da providência na história do seu povo. Deus está manifestando e cumprindo suas promessas em Cristo Jesus. E a fé aqui, com a qual Deus nos chama a depositá-la em Deus, é a fé que nos faz descansar na sabedoria de Deus em conduzir a história. Nessa sabedoria de Deus em conduzir a história do seu povo, em cumprir os seus propósitos, para que Ele reúna homens de todas as tribos, raça, língua e nação, sob um só corpo, ou sob um só cabeça, Cristo. Porque a fé aqui, irmãos, não é só aquele aspecto da fé que faz com que eu e você se aproprie da justiça de Cristo. Para obtermos paz com Deus, mas a fé ressaltada por Cristo é aquilo que nos faz viver todos os dias e descansar todos os dias nesse Deus verdadeiro que está cumprindo a sua palavra e nos submeter de todo o coração às suas verdades. De fato, essa é a raiz da nossa vida cristã e do nosso relacionamento com Deus. É crer, é confiar, é esperar. E a Escritura deixa bem claro, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa expressão foi proferida pelo profeta Abacuque. Se os irmãos leem o livro do profeta Abacuque, ele pronuncia esta frase dela que diz que o justo viverá pela fé. Essa expressão foi pronunciada pelo profeta quando ele clamava ao Senhor em meio à corrupção que via na nação escolhida pelo Senhor, a nação de Israel. O profeta se sentiu perturbado quando olha para Judá, o reino do sul, que tem como capital Jerusalém, e vê que o povo estava vivendo uma intensa impiedade. E ele estava preocupado com a aparente relutância de Deus em julgar. O profeta dizia: Senhor, eu tenho visto violência, eu tenho visto destruição, e acima de tudo, Senhor, eu tenho visto desconsideração com a tua vontade. Eu clamo por violência, Senhor, e tu não respondes. Eu clamo destruição, Senhor, e tu não respondes, Senhor. Eu vejo desconsideração com a tua palavra e tu não respondes, Senhor. Mas a resposta que o profeta receberia não foi realmente aquela resposta que ele buscava ouvir. Por quê? Deus iria responder ao profeta em seus termos e de acordo com a sua vontade. Então Deus diz ao profeta: calma, Abacuque, calma. Eis que eu vou suscitar uma nação do norte para disciplinar Israel. Então quando o profeta ouve aquilo, ele fica alarmado. Os caldeus, Senhor, uma nação terrível. Tu usarás os caldeus para disciplinar uma nação santa. Aí ele diz: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, Senhor. Como tu usarás uma nação perversa? Mas ele sabedor do que Deus estava determinado a fazer, ele diz: mas qual será o tempo? A resposta de Deus é: calma, Abacuque. O soberbo, a sua alma não é reta no Senhor, ou não é reta em mim. O soberbo era justamente aquele que não confiava em Deus. Era aquele que, em contraposição ao que vivia pela fé, era o que dependia dele, era o que confiava nele. Ele diz: o soberbo não é reto em mim, mas o justo viverá pela fé. Calma.
Eu sei o que eu estou fazendo, o justo viverá pela fé. Entendendo então o propósito de Deus, Deus vai cumprir seus propósitos. Usando a nação ímpia para disciplinar Israel ou não, trazendo a destruição do templo e da cidade, arruinando com tudo, mesmo assim Deus vai cumprir os seus propósitos. O justo viverá pela fé. Então, no capítulo 3, ele compreendendo a soberania de Deus e Deus conduzindo a história, ele diz: eu todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ou o produto da oliveira minta, ou não haja animais no campo, acabou tudo. Você não tem a figueira, os frutos, os figos, você não tem a uva que produz o vinho, que trazia alegria, ou que proporcionava alegria naqueles banquetes que Deus proporcionava ao povo, era símbolo de alegria o vinho. Você não tem o azeite, e você não tem animal no campo, o profeta diz: acabou. Acabou. Ele diz: eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa expressão, irmãos, é citada 3 vezes no Novo Testamento. Quando Paulo vai descrever o Evangelho, ele diz que o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11, Paulo cita também a mesma expressão. Hebreus, que está sendo escrito a um povo que está sendo conduzido por Deus na história, que eram crentes que estavam sofrendo perseguição, sofrendo momentos difíceis, e alguns estavam recuando, voltando para o judaísmo por causa da perseguição. O escritor de Hebreus diz que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Neste contexto de disciplina e juízo terrível sobre a nação, mais uma vez, porque aqui não é mais os profetas, é o profeta dos profetas Cristo. A ideia aqui é de que Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Deus veio falar à nação através do Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas. E aqui Israel, mais uma vez, irá agora sofrer o juízo definitivo, como uma figueira que seca desde a raiz. Desde a raiz. Mas a pergunta é: Israel secando, Deus cumprirá os seus propósitos? A ideia aqui de Cristo é: continue crendo em Deus. Amém. Continue crendo em Deus, no que Ele está fazendo, no que Ele está trazendo sobre a nação. Creia em Deus, porque Ele vai levantar para si homens de todas as tribos, raça, língua e nação, e que serão de fato casa de oração para todos os povos. Cristo nos chama a descansar inteiramente nas promessas de Deus, na condução da história conforme Deus está conduzindo-a, conforme Deus está cumprindo os seus propósitos em Cristo Jesus. E todas as profecias apontavam para Ele, Messias. Todos os sacrifícios apontavam para Ele, Cristo. O templo apontava para Ele, Cristo. A verdadeira adoração só se faria presente em Cristo. A confiança no poder de Deus e na vontade de Deus para ajudar cada crente é o que Jesus nos chama a descansar aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o templo vai cair, os sacrifícios vão acabar, tudo isso aqui vai perecer. Mas confie em Deus, Ele está cumprindo os seus propósitos. Ele vai salvar o seu povo. Ele sabe chamar o seu povo, Ele sabe trazer o seu povo. Ele vai cumprir o seu propósito em Cristo e em Cristo chamar o seu povo. Chamar o seu povo para uma adoração verdadeira, espiritual, através de sacrifícios vivos e agradáveis, através de uma vida regenerada pelo seu Espírito, através da satisfação da justiça dele em Cristo Jesus. Este propósito vai se cumprir. Israel, que foi instituído para ser reinos e sacerdotes, nação santa, Deus vai cumprir o seu propósito através de Israel. Enquanto
você lê a carta de Pedro diz: vós sois nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz Hebreus, irmãos, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você e eu, nós devemos confiar todos os dias, primeiro naquilo que Deus já fez por nós em Cristo e naquilo que Deus está fazendo por nós em Cristo. E o seu propósito em Cristo é que eu e você, sejamos casa espiritual verdadeira, sejamos pessoas regeneradas, transformadas, sejamos verdadeiras casas de orações, para anunciar as virtudes dele ao mundo, para que através dos nós, através da sua igreja, do seu povo, do verdadeiro Israel, o seu propósito se cumpra. Ele forme para si um só povo de todas as tribos, raça, língua e nação, gentios, judeus. E devemos confiar em Deus todos os dias. Devemos confiar no que Ele fez, no que Ele está fazendo todos os dias. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, diz que todas as coisas são de cooperar para o bem daqueles que foram chamados por Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito é por formar pecadores na imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Seu propósito é fazer de nós crentes, seu propósito é fazer de nós santos, seu propósito é fazer de nós casas espirituais, não só pessoas que ofereçam, que se coloquem dentro de uma manutenção religiosa, mas que sejam habitações permanentes do seu Espírito, que sejam verdadeiros adoradores, que sejam sinceros na adoração a Deus. Seu propósito é esse. Seu propósito é esse. Portanto, ainda que acabem os sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já foi cumprido, ainda que acabe o lugar central de oração, porque agora o mundo é este tempo onde os cristãos adoram ao Senhor, ainda que tudo seja colocado abaixo, ainda que a figueira não produza, ainda que muitas figueiras se sequem, ou sequem desde a raiz, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, confie em Deus, espere em Deus, descanse em Deus, mas sobretudo confie em Deus, descanse, espere nele. É assim que Cristo chama todos os cristãos a viver, a confiar em Deus, a descansar em Deus, a dependerem de Deus. Isso é tão belo, irmãos, é tão belo, que a fé como porta de entrada para esse relacionamento com Deus é descrita desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento. Nós temos Hebreus 11, a galeria dos homens da fé. Nós temos Davi, nós temos o Evangelho de João dizendo que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Nós temos a fé comunicada ao coração do povo de Deus desde o Velho Testamento. E essa fé que faz com que nós tenhamos ou desfrutemos de um relacionamento correto com Deus, muito mais do que a preocupação com a manutenção religiosa. É por isso que Davi diz: Senhor, eu estou perdoado, Salmo 51, mas torna a alegria da tua salvação, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. É a fé que faz com que nós não nos convertemos como uma casa, meramente como casa de sacrifícios. É a fé que faz com que eu e você busque que sejamos uma casa de oração. Amém. Sejamos uma vida sincera de relacionamento correto com Deus, através da graça de Cristo Jesus. E é justamente a fé que fez com que a galeria dos heróis em Hebreus 11 não só visse algo superior, mas que também caminhasse nessa perspectiva de fé. E ele vai listar o comportamento de todos aqueles homens
todos aqueles homens que pela fé viveram, que pela fé sofreram, que pela fé esperaram, que pela fé caminharam. E Hebreus vai dizer: pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício do seu irmão. Pela fé Abraão, sendo chamado por Deus, saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra onde Deus ainda iria mostrar. Foi pela fé que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a ser chamado filho da filha de Faraó. Foi pela fé que eles entraram na terra prometida. Foi pela fé que muitos foram apedrejados, cerrados ao meio. Pela fé que andaram peregrinos. Todos estes obtiveram bom testemunho por causa da fé. Não obtiveram, contudo, o cumprimento da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, o cumprimento ou o fechamento da aliança, não fossem aperfeiçoados. Muitos irmãos, listados em Hebreus 11, entraram na terra prometida. Mas o que o texto de Hebreus está dizendo é que eles buscavam uma pátria superior, aonde Deus é o arquiteto, aonde Deus é o construtor. Ou seja, a ideia ali era: o cumprimento das promessas de Deus ainda não é dessa terra aqui, ainda não é neste espaço físico aqui. Deus tem para nós coisas superiores. Jesus diz assim: olha, a figueira secou. Pedro diz: a figueira secou, Senhor, desde a raiz. Mas Cristo diz: tem de fé em Deus. A ideia aqui é: continue crendo, continue colocando a fé de vocês em Deus, continue descansando em Deus, continue esperando com que Deus cumpra os seus propósitos, e Ele está cumprindo os seus propósitos. Meus irmãos, muitas vezes nós não compreendemos a forma como muitas vezes Deus atua, ou como Deus intervém na história, na sua própria vida, na minha própria vida. Mas certamente Ele está cumprindo aquilo que é o propósito maior dele sobre as nossas vidas. E tudo o que Ele faz, seja privando, seja conduzindo, seja tirando, seja disciplinando, seja corrigindo, seja removendo montanhas, seja fazendo qualquer coisa, é justamente para cumprir o seu propósito de tornar que sejamos casas espirituais, para formar em nós a mente de Cristo, para formar em nós o caráter de Cristo. E tudo o que Ele faz é objetivando esse propósito. Paulo suplica várias vezes ao Senhor, quando está mergulhado em meio a crises do espinho que lhe acossava a carne, e a resposta de Deus é: Paulo, continue fazendo o seu trabalho, a minha graça te basta. É assim que nós devemos viver todos os dias, meus irmãos, confiando sempre em Deus. Ele vai cumprir os seus propósitos. Confiando sempre em Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos em Cristo. Ele sabe chamar o seu povo, Ele sabe fortalecer o seu povo, Ele sabe edificar o seu povo, Ele sabe disciplinar o seu povo. Amém. Ele sabe levá-los ao cativeiro, trazer de novo. Ele sabe mandar derrubar templo e propor que Ciro traga de volta o povo, proporcione condição adequada para reconstruir o templo. Deus é soberano, e em sendo soberano, Ele age apesar das nossas faltas de compreensões. E é isso que Cristo está dizendo. A ideia aqui do texto é: continue crendo, tá bom? Apesar das evidências, continue crendo. Apesar da figueira murchar até a raiz, apesar da vide não produzir seu fruto, apesar da oliveira ter o seu produto fracassado, apesar de você olhar e não ver animais mais, se alegre da salvação do Senhor. Espere no Senhor, confie no Senhor. Abacuque, descanse no Senhor. E é isso que Cristo está tentando ensinar aos seus discípulos. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Espere e vejam o que Deus está fazendo. Amém. O segundo ponto é que esta vida de fé ela se expressa por meio da oração.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. E será assim convosco. Olha, não perca o propósito de vista. O propósito é: precisamos ser casa de oração. Nós somos o templo hoje. O propósito é ser casa espiritual. E nesse contexto imediato, a promessa de Jesus está centralizada aqui, nesse Deus que está cumprindo os seus propósitos. E que vai tornar os seus seguidores, os discípulos, através do seu poder, casa de oração para todos os povos. Por isso Jesus diz: olha, fique aí em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, depois do revestimento de poder, os próprios discípulos saem espalhando a semente. O Evangelho alcança os povos, o Evangelho alcança os gentios. É a confiança em Deus, a oração aqui, a confiança em Deus se transformando em termos práticos. Oração. Essa prática é uma das grandes evidências na vida de alguém que confia, que espera, que descansa em Deus. E isso até mesmo em questões difíceis que cercam a nossa existência. Quando Cristo diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A frase aqui, irmãos, é um hebraísmo. É uma frase utilizada pelos próprios judeus para descrever algo difícil, ou uma dificuldade muito grande. Algo que do ponto de vista humano, ou algo que do ponto de vista das nossas forças, essas dificuldades jamais serão removidas. A expressão aqui quer demonstrar que a remoção ou enfrentamento dessa dificuldade, ela ultrapassa e sobrepuja as capacidades humanas, mas ela decorre, ou a sua remoção decorre de uma intervenção de Deus sobre a vida daquele que confia ou sobre a vida daquele que descansa. Isso parece simples para você, mas em termos práticos significa duas coisas. A primeira é que você, crente, que recebeu a fé como dom de Deus, você deve desenvolver para com Deus um relacionamento através de uma vida de oração. E você deve ser capaz de levar todos os seus problemas e dificuldades a Deus através de uma oração movida por uma fé sincera. Isso constitui-se para nós uma prova. Por quê? Porque eu e você, buscamos muitas vezes de Deus algo que não está de acordo com a sua vontade, e nem muito menos de acordo com a sua palavra. O propósito aqui da oração mergulhada pela fé, ou embanhada pela fé, é uma oração que está preocupada com esse propósito maior, que é fazer com que eu e você sejamos casa de oração. Essa oração que se curva aqui, que é capaz de crer que Deus é poderoso até para remover montanhas, é uma oração de alguém que está preocupado com o reino, de alguém cujo coração se inclina para o reino, e que sabe que o propósito de Deus é com que sejamos casas espirituais. É isso que tem te movido a orar. É isso que tem te movido a orar. Senhor, faz de mim casa espiritual, firme, arraigada, para espalhar ou para irradiar a sua luz, o seu sal, a sua glória. Remova as montanhas que impeçam com que eu ainda não me torne uma casa ainda madura o suficiente. Ou você tem fé, como disse Tiago, para orar e não ser atendido porque está preocupado com a oração que
se inclina a buscar os seus próprios interesses. Vocês oram, mas não recebem porque oram mal. Estão preocupados em gastar com vossos próprios deleites. A segunda aplicação é, quando alguém se propõe a orar, movido pela fé, ele deve, antes de tudo, ter a consciência de que deve estar disposto a aceitar a direção de Deus. Isso porque o mais comum é que eu e você chegue diante de Deus ou de qualquer pessoa para pedir conselho sobre aquilo que eu e você já estamos determinados a realizar. Assina aqui, Senhor. Meu plano é esse, para a minha vida é esse. Assina aqui. Eu já tracei a minha vida, assina aqui. Eu só quero que o Senhor assine. O que esse texto está mostrando não é isso. O que o texto está mostrando é que uma oração que é movida por uma fé sincera diante de Deus é algo que nos leva a buscar de Deus a sua direção, as suas intervenções, estarmos prontos a recebê-la. E você quer exemplo prático de uma oração cheia de fé? Pai, sou angustiado até a morte. Minha alma foi tomada por angústias, Pai. Começou a suar gotas de sangue, de dúvidas. Mas ele disse, todavia não seja feito o que eu quero, Senhor, mas o que tu queres. O propósito de Deus era levar Cristo à cruz. Amém. O texto também não quer ensinar que a fé é capaz de mover montanha à parte da vontade de Deus. A fé é o que faz com que um cristão, independente da natureza, das suas próprias dificuldades enfrentadas, ele corra em direção a Deus para pedir sua direção, sua vontade, sua ajuda, sua intervenção, o cumprimento dos seus propósitos sobre ele. É isso que tem que feito orar. É isso que tem te movido a dobrar os joelhos. É o interesse do reino, é o progresso do reino, é a edificação da igreja, é a maturidade espiritual, é o crescimento espiritual. O propósito aqui é te transformar. O propósito aqui é transformar seu coração que é inclinado a não viver a vontade de Deus. Mas, irmãos, o texto também nos ensina de forma aplicativa que a oração para nós se transformou em mera formalidade. Mas que muitas vezes não é uma expressão de fé verdadeira, de esperança, de anseio pela vontade de Deus. Não. E muitas vezes nossas orações se tornou balbuciar de dúvidas. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes, crede que recebeis e será assim convosco. Aquele que disser ao monte erga-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A fé verdadeira não abre brechas para dúvidas. E esse comportamento é identificado por Tiago quando ele diz, olha, o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas pelo vento, levada para lá e para cá, é inconstante, não tem firmeza, não crê. Suas palavras não são expressões de alguém que verdadeiramente confia em Deus. Mas a ideia central aqui é a capacitação dos seguidores de Cristo em se tornar casa de oração para todos os povos. A oração da fé sempre assim fazer a vontade de Deus e realizá-la.
Por isso as palavras creia, você não deve entendê-la como um passo para manipular a Deus. Eu creio, eu ordeno. Antes é alguém que manifesta-se através da oração os desejos de Deus, revelados na palavra. Pois Cristo reafirmou a palavra de Deus na casa de oração quando ele entrou. Ela não está escrita em Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É alguém que ora a Escritura no lugar dos seus próprios interesses, desejos. É alguém que coloca a sua agenda sob a agenda do reino. E sabe que nessa condução da história da sua vida e da igreja, Deus vai acrescentar ao seu povo aquilo que é necessário. Mas o propósito aqui é o reino. O propósito aqui é orar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, e ela deve determinar os nossos pedidos. Lógico, irmãos, a resposta de Cristo foi dada. Ele foi para a cruz. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que eu quero é cruz. E é o próprio Deus quem dá fé, para que oremos de acordo com a sua vontade, para que creiamos que a sua palavra vai se cumprir através da sua providência. A exigência aqui é orar com fé. Fé que descansa em Deus e deseja o que Deus deseja. Meus irmãos, e a oração tem se tornado, nos nossos dias, um meio pelo qual as pessoas fazem os seus pedidos mais mesquinhos. É o meio pelo qual as pessoas contrariam a vontade de Deus através do ordeno. Se tornou algo tão divorciado da própria palavra de Deus, que hoje nós precisamos fazer um curso de oração para orar. Aprender a orar. E Jesus Cristo, ensinando o Pai Nosso, diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos empurre à tentação, mas livra-nos do mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória. E ali não é uma oração para você repeti-la, mas são princípios a serem seguidos. Ele é Pai, é nosso. Venha o seu reino, Ele tem uma vontade sobre nós. Amém. Por isso nos digo que tudo quanto pedires, crede que recebestes, e assim será convosco. Mas não esqueça do propósito. Vai lá. Que é fazer com que eu e você não caiamos na condição que Israel caiu. Mas há 3 pontos aqui: fé, oração e perdão. Então é relacionamento com Deus e relacionamento de uns para com os outros. Ele diz: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O judaísmo, irmão, era prolixo em escrever características da oração atendida. Eles traçavam uma série de planos, de cara, para a sua oração ser atendida, você deve fazer isso, aqui, tudo essas características aqui. Deus diz: não. É fé e coração limpo, perdoador. É crer em Deus e perdoar uns aos outros. A base é a fé, através do relacionamento com Deus em Cristo. Mas por que isso? Porque Cristo está vinculando, então, a ideia que me parece que Cristo está vinculando uma graça recebida com uma graça concedida. Olha, ele está conversando com os discípulos aqui, discípulos.
alguém que já receberam um chamado lá atrás, desfrutam do perdão do Senhor, mas que aqui precisam aprender que este relacionamento do reino de Deus envolve não só relacionamentos verticais, mas sobretudo também horizontais. E que a base para perdoar uns aos outros é a mesma base com a qual fomos perdoados. Isso por quê? Isso demonstra, irmãos, que orar, ou cultuar, ou se achegar para prestar um culto, nós estamos chegando para prestar a Deus um culto ao Deus da Bíblia, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não a um ídolo vazio, a um ídolo qualquer. E Cristo está mostrando que a inveja, a ira, a amargura, a inimizade, os nossos comportamentos facciosos mata a nossa vida de relação com Deus pela raiz. Olha, se você vem trazer sua oferta no altar e te lembrar que tem alguma coisa para tratar com o seu irmão, não traga não, volte, resolva, depois você traga. A verdadeira oração envolve perdão, também fé. Ou seja, eu preciso estar em comunhão com Deus, mas preciso estar em comunhão com meus irmãos. E eles iam receber muitos irmãos, hein? Gentios, o povo da Galácia, o povo de Éfeso, aqueles gentios que estavam sendo desprezados lá no templo e que era o propósito de Deus com que eles estivessem lá. Deus ia fazer assim com eles: venham. E era comunhão com Deus e uns com os outros. Está aqui a família de Deus, formada de judeus e gentios. Deus pegou a parede e dividia. E quando não há um relacionamento horizontal verdadeiro, não existe relação vertical. Pare de orar, pare. A ideia aqui é: nós não podemos buscar reconciliação com Deus e viver em guerra uns com os outros. Não há vida de oração sem exercício sincero do perdão, até combina. E perdoar uns aos outros não é opção na família de Deus, é uma opção. Não, é um mandamento que existe, ou a família de Deus existe como resultado do preço pago por Cristo na cruz, para perdão dos nossos pecados. E o exemplo incondicional e amplo que Cristo dá aqui deve ser praticado com base naquilo que Deus fez por nós. Veja, se tens alguma coisa contra alguém, qual é a ordem de Cristo? Perdoai. Ele não estabelece condição, ele não estabelece troca, mas a ordem aqui é clara: perdoai. E essa é a expressão mais clara de alguém que entendeu a dívida que ele tinha com Deus e como ela foi paga. E esta relação frutífera com esse Deus da reconciliação passa também por uma vida de reconciliação de uns para com os outros, de perdão, de vida nova, de uma casa de oração, de um lugar de perdão, de um lugar de cultos verdadeiros. Portanto, a sua oração tem que ser zelosa, fervorosa, sincera, mas deve partir de um coração inclinado a perdoar. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha, você ofende a Deus todos os dias, e no Salmo e na oração dominical, Cristo ensina: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Espera aí, você quer misericórdia, mas não quer exercer misericórdia. Você quer perdão, mas não quer perdoar. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, irmãos: vemos que enquanto o outro santuário, o físico,
lugar específico de oração para todos os povos. Recebeu o juízo de Deus, ou cumpriu seu propósito histórico, acabou. Os discípulos aqui recebem a declaração, ou o apontamento, ou a direção dessa nova casa de oração espiritual que somos nós. E os discípulos aqui é como se eles fossem a base, ou os primeiros frutos deste povo que Deus está separando para representá-lo de uma maneira viva neste mundo, de uma maneira correta neste mundo. E estão sendo fundamentados em Cristo Jesus, que é justamente aquilo que ele disse, a pedra angular, a pedra do ângulo, a pedra que dá base, a pedra que dá sustento a essa casa. Por isso o texto do profeta diz, olha, a pedra angular foi rejeitada pelos construtores, aqui são os religiosos, mas ela se tornou a principal pedra de esquina, ou seja, aquela pedra onde o povo de Deus, a santa semente, construirá a sua vida, o seu edifício será construído sobre este fundamento verdadeiro que é Cristo, e que aqui está começando com os discípulos, está aqui representado nos discípulos a vida da igreja, a vida do povo de Deus, a vida dos verdadeiros adoradores, a vida das verdadeiras casas de oração, que desfrutam de um relacionamento com Deus primeiro pela fé, que desenvolvem uma vida de oração, e a oração se entende como algo amplo, através também da fé que se inclina e se curva diante daquilo que é o propósito maior de Deus, e busca mergulhar nesse propósito e orar sobre esse propósito, mas também ela passa por uma nova família que precisam perdoar uns aos outros para que esse relacionamento que é vertical não seja prejudicado. Essa reconciliação com Deus deve fluir dessa mesma reconciliação de uns para com os outros. Esse perdão de Deus a nós deve também ser derramado sobre todos, perdoando uns aos outros e vivendo essa nova vida com Deus em Cristo Jesus, essa nova relação com Deus em Cristo Jesus, essa nova relação na família de Deus. Por isso o propósito de Cristo aqui é: creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus. Irmãos, eu cito um texto de 1 Coríntios, ou de Atos, melhor dizendo, quando Paulo entra em Corinto, e Corinto foi uma das cidades mais difíceis que Paulo enfrentou ali para pregar o Evangelho. Então Paulo fica por 2 anos sofrendo, e não vê evidência nenhuma assim do Evangelho florescendo, não vê evidência de Deus chamando os eleitos, e Paulo diz: eu vou cair fora daqui. Aí dizer: Paulo, não sai daí não, ainda tem muito povo aí, fica aí. E ali nasce uma igreja, irmãos. E depois Paulo vai tratar dessa igreja. Que igreja cheia de problema que Paulo depois vai tratar. E Paulo começa dizendo: aos santos e amados em Cristo Jesus. É assim, irmãos, crer em Deus. Há momentos que a gente olha assim para o outro, olha para as evidências e diz assim: a figueira não floresce não. A vide. Tem momentos que a gente olha e diz assim: só a graça, Senhor. Mas Cristo está nos chamando todos os dias: creia em Deus. Creia em Deus. E Deus em Cristo cumpre os seus propósitos em nós, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, pela tua palavra. Ela é tão rica, Senhor, que muitas vezes nós nos perdemos até mesmo diante das aplicações. É verdade. Isso mostra que só o teu Espírito iluminando a nossa mente para que possamos compreender profundamente aquilo que está revelado na tua palavra. Mas com aquilo que hoje o Senhor nos proporcionou, nós te rendemos graças. O Senhor hoje nos chama a crer em Ti, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus, o Senhor nos chama, ó Deus, a estarmos preocupados em primeiro lugar com o Teu reino. Amém. Em estarmos, ó Deus, tomados de uma preocupação com a qual nós, ó Deus, estejamos cumprindo o Teu propósito como cristãos deste mundo.
E é isso que deve tomar os nossos tempos em oração. É verdade. É isso que deve ocupar a nossa mente com a oração todos os dias, Senhor. Orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelos pregadores, orando, ó Deus, para que o Senhor nos fortaleça todos os dias, Pai. Para que vivamos neste mundo como uma verdadeira casa de oração. É isso que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Amém. E não as demais coisas. As demais coisas, a tua promessa, Pai, é que o Senhor irá acrescentá-la. É verdade. É acréscimo, Senhor. As demais coisas são acréscimos, ó Deus. As demais coisas o Senhor sabe o dia, a hora, o momento de acrescentar, ó Deus. E muitas vezes são os acréscimos que têm tomado conta da nossa mente, Senhor. Tem tomado conta do nosso coração, tem tomado conta, tomou conta dos discípulos, tomou conta, muitas vezes, ó Deus, do teu povo ao longo da história. Mas o Senhor nos chama nesta noite, ó Deus, a crer em Ti, a confiar no Senhor, a buscar em primeiro lugar o Teu reino através de uma vida de entrega, de confiança, de oração, de relacionamento sincero com o Senhor e uns para com os outros. E dá-nos também nesta noite, Senhor, um coração perdoador, um coração inclinado a perdoar, Senhor, um coração inclinado a amar. Retira do nosso coração toda a ira, toda a cólera, toda a amargura, todo o ressentimento, tudo aquilo, Senhor, que faz com que a nossa vida de oração morra pela raiz, ó Deus. A nossa vida de oração morra pela raiz, porque nós não temos dado aos irmãos aquilo que recebemos de Ti, Senhor. Que é o perdão, que é o amor, que é a graça, que é a tolerância, que é a longanimidade, que é a paciência. Mas muitas vezes, Senhor, nós temos agido ao contrário. Mas mesmo assim, ousadamente, nós nos achegamos ao Teu trono para orar, para falar, para balbuciar, mas meramente balbuciar a palavra, meu Deus. Mas não é isso que o Senhor espera de nós, não é esse o Teu propósito sobre nós. Mas pedimos aqui, ó Deus, remova as montanhas se assim for necessário, ó Deus, para que o Teu propósito se cumpra na vida de cada irmão. Remova aquilo que é mais difícil, ó Deus, de ser removido, que nós não conseguimos remover, que nós tentamos remover, ó Deus, pela força humana, pelo jeito humano, mas pelo visto, ó Deus, mais difícil fica. Pedimos aqui, ó Deus, oramos, pedindo ao Senhor, remova aquilo que faz com que nós ainda não alcancemos, ó Deus, a maturidade que o tempo adequado nos proporcionou. Remova as dificuldades do entendimento da Tua palavra, remova as barreiras de cumprirmos o Teu Evangelho em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, um coração voluntário, dá-nos um coração cheio de graça, dá-nos um coração cheio de amor pela Tua palavra, dá-nos um coração sedento por Ti. Ó Deus, é o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, está encerrado.